Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha só quem apareceu aqui depois de um mês. Gente, me perdoa, tá? Se você me segue lá no Instagram, você sabe o porquê que eu demorei tanto a gravar a continuação da nossa série, né? A História dos Judeus do Nordeste. Mas se você ainda não me segue, vai lá me seguir aqui, ó, @Miguel. Só existia eu, gente, com esse nome e sobrenome. Enfim, mas vamos para o nosso episódio de hoje, tá? Então hoje eu vou falar sobre a chegada dos judeus em solo brasileiro. Como é que esses cristãos novos, que são judeus que foram convertidos à força, né, ao catolicismo lá em Portugal, eles chegaram aqui no Brasil? Bem, a história oficial, né, vai falar aí que já em 1500, dois cristãos novos, dois judeus, né, eles estavam na tripulação de Cabral. Um deles era o mestre João, astrônomo e também médico, e o outro é o Gaspar da Gama, também conhecido como Gaspar de Lemos, que era capitão-mor da esquadra de Cabral. Mas há indícios, tá, relatos da presença de judeus em solo brasileiro, e especificamente aqui no Nordeste, que é a região onde a gente está abordando, que a gente está falando, muito antes da chegada dos portugueses. Tá? Mas eu não vou entrar por aí, não quero falar sobre isso, porque eu quero falar da história oficial, tá bom? Mas se você perguntar para mim se eu acredito que os judeus estiveram aqui antes mesmo dos portugueses, eu vou dizer que sim. Por tudo aquilo que eu já estudei, que eu já pesquisei, tá bom? Eu vou dizer que sim, mas eu não vou entrar por aí, eu vou entrar na história oficial, tá bom? Então vamos lá. Eu quero trazer um nome muito conhecido, que batiza um arquipélago aqui de Pernambuco, muito famoso, que é destino turístico de muita gente. Fernando de Noronha. Fernando de Noronha, para você que não sabe, era um judeu, cristão novo. E Fernando de Noronha, apesar de ser um cristão novo, ele gozava de muito prestígio com a corte, tá, portuguesa. E ele acaba fechando um contrato, tá, com Portugal, para poder explorar aqui as terras do Brasil, para poder fazer as exportações do pau-brasil. Porque Portugal, de início, ele não ficou tão interessado assim nas terras brasileiras. E viu isso, esse contrato, com bons olhos, porque Fernando de Noronha, ele ia explorar essas terras, porque ninguém queria vir para o Brasil, gente. O Brasil, ele era recém-descoberto, né, pelos portugueses, tinha aquelas doenças tropicais, né, que existe aqui no Brasil, e naquela época era muito pior, e ninguém queria vir para cá. Então Fernando de Noronha, ele é um cara muito visionário, ele acabou vindo para cá, fechou esse contrato, e no contrato ele passava parte do lucro para Portugal, e ele trouxe com ele algumas famílias para poder ajudar ele nesse trabalho. E quem são essas famílias? A maioria dessas famílias são os cristãos novos judeus que viviam lá em Portugal, debaixo de muita pressão, né, por conta da Inquisição, que viu aqui nas terras do Brasil, na colônia, uma oportunidade de escapar, né, dessa pressão que era. Anos depois, aí o pau-brasil não estava dando mais aquele lucro que Portugal queria, e o contrato é terminado, acaba o contrato, e acontece que essas famílias continuaram aqui. E pouco a pouco, esses cristãos novos, eles iam se tornando pessoas importantes na colônia. Eram bons comerciantes, eles eram bons empresários, tá? Então eles foram ganhando prestígio, foram crescendo na colônia. E a gente vai ver que mais tarde, com o surgimento aí do açúcar, da produção do açúcar, os judeus, né, os cristãos novos, que eram muito bons em agricultura, eles acabam ganhando destaque nessa produção. Eles estavam envolvidos com a produção, com a comercialização do açúcar. E o açúcar, gente, era o ouro branco da época, né? Mais de 150 anos o açúcar foi a base da economia no Brasil. E Recife e Olinda era o centro dos mais importantes no que diz respeito ao comércio do açúcar. Isso, gente, a nível mundial, tá? De olho nessa riqueza que era o açúcar, a Holanda, em 14 de fevereiro de 1630,
eles tomam parte do Nordeste e expulsam os portugueses. E a Holanda, diferente de Portugal, concedia liberdade religiosa. Eles eram calvinistas, mas você poderia exercer a sua religião livremente, tá bom? Então, não era igual a Portugal. E por conta dessa liberdade religiosa, isso foi muito bom para os judeus, sabe? Eles viram isso com bons olhos. E muitos daqueles que viviam aqui na colônia, vivendo secretamente, tá? Até então, praticando o criptojudaísmo, né? Que era cristão para o povo da rua, mas gente de casa mantinha as práticas judaicas em secreto. Quando a Holanda tomou as terras aqui do Nordeste de Portugal, eles viram isso com bons olhos e puderam se assumir judeus. A Holanda veio e instituiu aqui no Nordeste a Companhia das Índias Ocidentais. E quem estava à frente dessa companhia era Maurício de Nassau, né? Maurício de Nassau, ele era um executivo que estava aí à frente dessa companhia. Gente, esse período foi curto, de 24 anos, né? A Holanda ficou dominando aqui o Nordeste por 24 anos, mas foi um período onde o judaísmo, a comunidade judaica teve um boom, sabe? Cresceu. As pessoas, por poder praticar livremente, né, a sua religião, eles formaram uma sociedade muito bem estruturada, tá? A ponto de ter que vir um rabino para cuidar daquela comunidade, cuidar, né, do lado espiritual daquela comunidade, que foi o rabino Isaac Aboab da Fonseca. Ele veio da Holanda para Recife e ele veio para cuidar daquela comunidade ali. E aqui no Nordeste, em Recife, na atual Rua Bom Jesus, antiga Rua dos Judeus, número 197, surge a primeira sinagoga das Américas. Gente, eu tô falando de todo o continente americano. É considerada a primeira sinagoga de todo o continente americano, aqui em Recife, tá? Na Rua Bom Jesus, atual antiga Rua dos Judeus, número 197, que é a Kahal Zur Israel. E você pode fazer visita, eu já fui lá 2 vezes, gente, é maravilhoso você poder ver a história de perto. Ela serve como um museu. Todo mundo pode ir lá visitar e eu indico, se você mora aqui no Nordeste ou se você tem disponibilidade de ir até Recife, passa lá para você conhecer de perto essa história. Mas 24 anos depois, como eu havia falado, em 1654, Portugal retomou Pernambuco e não era do interesse da coroa deixar que os holandeses vivessem ali e nem os judeus, né? Então, em 1654, eles expulsam os holandeses e com ele também os judeus. E não foi um período fácil. Gente, o governador da época, né, o Francisco Barreto de Menezes, ele dá um prazo de, foi 3 ou foi 4 meses, não tô lembrada, mas foi 3 ou foi 4 meses, para que eles deixassem Recife. Mas não foi um período fácil, gente, não foi. Mas eu vou contar para vocês o que aconteceu com esses judeus que foram expulsos juntamente com os holandeses em 1654 de Recife. Mas isso vai ficar aí para um próximo vídeo, tá bom? E eu prometo que eu vou me esforçar para não demorar um mês novamente para poder trazer para vocês a continuação dessa série, que será a última parte dessa série, tá bom? Então, abraços, shalom e até o próximo vídeo. Tchau!